Romanos capítulo 8. Quem encontrou, diga glória a Deus. Posso ler, minha gente? Está escrito assim, Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora, hoje, neste tempo presente, nenhuma condenação há, não existe mais condenação, nenhuma condenação há, para os que estão em Cristo Jesus, para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Vou ler de novo. Portanto, agora, hoje, neste momento, neste século e nos vindouros, no futuro, no presente, no porvir, agora, nenhuma condenação há. Não existe nenhuma chance de condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Eu leio e você repete comigo no bom som em alta voz. Vamos lá. Portanto, bem alto. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você está agora no Espírito? Então desocupe as tuas mãos e vamos aplaudir a palavra de Deus agora. Vamos glorificar a Deus através das palmas. Vai aplaudindo, vai glorificando, vai exaltando a palavra de Deus. Isso, vai glorificando, vai exaltando, vai dizendo: Senhor, fala comigo através da tua palavra. Vai glorificando aquele que te deu vida, aquele que arrancou toda a condenação. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, a tua palavra vai ser pregada agora e nós queremos ouvir da tua voz e do teu Espírito. Receba o louvor, a adoração, os aplausos da tua igreja para a tua palavra. Meu Deus, usa a boca do mensageiro, usa a vida do pregador e envie esta palavra com virtude, poder e autoridade, e que esta palavra vá e faça nova todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Digam graças a Deus. Podem sentar, minha gente. Se agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo, então os que não estão em Cristo estão debaixo de uma condenação. Uma condenação paira sobre a raça humana. Existe uma condenação, uma sentença que paira sobre a humanidade. E segundo Paulo, essa condenação que paira sobre toda a humanidade só é removida quando alguém se torna um em Cristo. E que condenação é essa que paira sobre a humanidade? Que condenação é essa que está 24 horas sentenciando o homem? Que condenação é essa? Que torna o homem inviável diante de Deus. Torna o homem um ser desqualificado para a eternidade, para a vida eterna. Que condenação é essa? Então, vamos lá no livro do Gênesis para sabermos que existe uma condenação sobre a raça humana. Quando Deus criou o homem, à sua imagem e à sua semelhança, Deus criou o homem perfeito. E o homem estava em equilíbrio com
todo o ecossistema, com toda a natureza à sua volta. Os animais não eram selvagens, o homem poderia viver perfeitamente com os animais, sem nenhum problema, desde a víbora ao leão, não havia problema nenhum, porque estava em harmonia, a criação de Deus estava vivendo harmonicamente e equilibradamente na sua perfeição, porque diz que tudo quanto Deus criou era muito bom, perfeito, em harmonia. Os céus, a terra, o mar, tudo, a atmosfera, os planetas, tudo funcionando em harmonia, noite, dia, em equilíbrio constante. E Deus pega o homem que o formou e o coloca no Éden, para fazer duas coisas: para manter o equilíbrio, para manter a harmonia. O homem tinha que fazer duas coisas no Éden. Veja só aqui no livro do Gênesis, capítulo de número 2, verso de número 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, lugar prazeroso. Éden quer dizer isso, lugar de prazer, lugar de delícias. Então grife, circule a palavra Éden, coloque do lado, prazer, lugar de delícias. Deus coloca o homem para viver se deliciando com a vida. E todo homem hoje busca ter uma vida de delícias. Quem não quer ter uma vida boa? E Deus coloca o primeiro homem no Éden, no lugar prazeroso. A palavra Gar Éden quer dizer isso, lugar prazeroso, lugar que dá prazer. E Deus o coloca ali para fazer duas coisas. Primeiro, para manter o equilíbrio e a harmonia, o homem teria que lavrar a terra. Lavrar, cuidar, trabalhar, para manter o equilíbrio. Ele iria trabalhar, não ia ficar ali também só de prazer, não. Ia ter trabalho, mas o trabalho não era penoso, era um trabalho equilibrado. Era um trabalho que não havia desgaste físico nenhum. Era um trabalho que o homem iria trabalhar e iria sentir prazer no que se estava fazendo. Não ia ser chato trabalhar como é hoje. As pessoas trabalham por obrigação e porque tem que comer, tem que pagar as contas. Mas quando Deus coloca o homem ali no jardim do Éden para lavrar, para trabalhar, seria um trabalho prazeroso, porque haveria equilíbrio de força, haveria harmonia entre o trabalho e a terra que ele lavrava, tudo em perfeito equilíbrio e harmonia. Então era só ele trabalhar e desfrutar com todo o prazer daquilo que Deus havia lhe dado. Você vê que Deus não quer dar nada ruim para ninguém. Tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Tudo é agradável. Mas para que o homem venha usufruir desse dom de Deus, desse presente de Deus, dessa vontade boa, perfeita e agradável, o homem tem que estar em harmonia e equilíbrio com tudo que Deus criou. Eles têm que estar vivendo em harmonia com a natureza, com os animais, com o próximo, em equilíbrio total, equilíbrio emocional, equilibrado com o corpo, alma, espírito, mente, corpo equilibrado. Uma pessoa que mantém um equilíbrio emocional, era o caso do Adão, emocionalmente bem equilibrado, bem em harmonia consigo, ou seja, cabeça pensava junto com a alma com o espírito, espírito e alma com o corpo, e tudo à sua volta convergia nesta harmonia, e tudo em Deus, perfeitamente. E era só lavrar, trabalhando, se esforçando
como diz, para lavrar e guardar, manter a segurança. Era dever do homem manter a proteção de tudo aquilo. Era dever do homem manter o equilíbrio e a harmonia de tudo. Segurança, guardar. E quando não se guarda, quando não se protege aquilo que Deus dá, entra em desequilíbrio, em desarmonia. Vai perder a harmonia e o equilíbrio. Enquanto Adão está lavrando e guardando, tudo está em perfeita harmonia e equilíbrio. Adão e Deus, Adão e os animais, Adão e a natureza, Adão e o jardim, e agora Adão com a mulher que ele recebe. Você vê que até o relacionamento do Adão é harmônico, é equilibrado. Deus faz uma mulher para estar não à frente nem atrás, mas para estar em harmonia com ele, a disjuntora, para que seja idônea, esteja junto, lado a lado, harmonicamente juntos e juntos equilibrados. Até a vida sentimental de Adão, o relacionamento dele está em equilíbrio, está em harmonia, está tudo perfeito, não tem desequilíbrio nenhum. Eva não quer ser mais do que Adão, Adão não quer ser mais do que Eva. Eva não está debaixo de uma escravidão do homem, não, ela é de igual para igual, foi tirada da lateral, da costela do Adão. Então olha só, tudo em harmonia, Adão e Eva, Eva junto com o esposo Adão, os dois em harmonia, em equilíbrio espiritual com Deus, que os visita todos os dias no virada do dia, e os dois em harmonia com a natureza e com tudo que Deus criou à volta, e os dois individualmente falando em harmonia consigo mesmo e em equilíbrio consigo mesmo. Vida fantástica para viver. Aí desfrutam mesmo do prazer do Éden, daquele lugar fantástico. Uma vida dessa, quem não quer? Uma vida dessa, todo ser humano trabalha, se esforça, corre em busca de uma vida harmônica e equilibrada. Todo ser humano, ele sonha em viver uma vida assim. Todo ser humano na terra, pode perguntar para qualquer um: você queria estar bem consigo mesmo? Você queria estar bem com o teu próximo? Você queria estar bem espiritualmente? Você queria que está dando tudo à tua volta estivesse perfeitamente bem? Não vai ter um que vai dizer que não. Todos buscam por esta vida excelente. Todos querem essa vida. E Deus proporcionou essa vida. E aí Deus dá uma ordem para eles manterem esta vida equilibrada e harmônica. Há uma condição. Toda a bênção de Deus vem com uma condição. Tudo que Deus dá para mim e para você tem uma condição. Não é a revelia que te dá e diz: se vira aí, faz o que você quiser. Não, tem uma condição para manter o equilíbrio. Tem uma condição para manter a ordem, para que o caos não entre e venha desequilibrar tudo e tirar toda a harmonia. Não, tem uma ordem, e a ordem é essa, no verso 16: e ordenou. É uma ordem, não é um pedido, é uma ordem. E quando você desrespeita uma ordem, as consequências são gravíssimas. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Você é um ser livre para ir e vir, para comer o que bem você quiser, mas da árvore da ciência, do conhecimento, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente o quê? Morrerás. Deus disse: se não entrar na obediência do que eu estou dizendo, vai haver uma condenação. Vai haver uma condenação sobre vocês.
Uma condenação será imposta pela desobediência de vocês em não acatar a minha palavra, em não acatar a minha ordenança. Vocês irão trazer uma condenação sobre a vossa vida, porque muitas vidas estão desequilibradas, desarmônicas e vivendo um verdadeiro caos, porque as pessoas não querem acatar a ordenança de Deus. Elas querem sim ter vida boa, plena, mas na desobediência à palavra do Senhor, na desobediência aos princípios que Deus estabelece para o homem, limites que não devem ser ultrapassados, para que não recaia sobre o tal a condenação. No dia em que vocês comerem desse fruto, certamente morrerás. Uma condenação virá sobre vocês. O resultado final será a morte, mas toda condenação tem os seus prejuízos, toda condenação tem privações. Toda pessoa que foi condenada num tribunal, ela foi privada da vida, foi privada da vida. E dependendo da condenação no tribunal, se for uma prisão perpétua, ela é privada da vida e ela só espera o dia da sua morte na cadeia. A sentença, a condenação leva à morte. A sentença, o condenado, ele é privado de vida para esperar a morte. Todo o tempo em que ele vive privado de vida, esperando a morte. Todo condenado. Aqui no Brasil nós não temos prisão perpétua, você não tem uma ideia do que seja isso, mas nos Estados Unidos tem tanto prisão perpétua, quanto também pena de morte, por condenado. Tem condenados que não têm privação de vida, a condenação é a morte, imediata. Como diz, o salário do pecado é a morte. Para alguns o salário do pecado lhe promove a morte. Você vê que tem gente que vai pecando de forma exacerbada, vai desobedecendo a ordenança de Deus. Chega uma hora que a condenação já não é mais privar de vida, mas já é a morte. Só lhe resta a morte para aquele condenado. Mas outros que não são condenados à morte, mas são condenados por prisão perpétua, esses são privados da vida. Não pode mais transitar, não tem mais como fazer amizades, não pode sair, não pode ver a luz do sol. A vida dele é só dentro daquele mundo ali, enclausurado dentro daquele mundo, sem poder ver vida. Não tem mais. É lhe privado o direito do prazer de viver, porque ele é um condenado. E essa é a ordem de Deus: no dia em que vocês comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. A condenação. Mas veja que quando Adão e Eva desobedecem à ordem de Deus, eles não são sentenciados à morte imediatamente, não, continuam vivendo, inclusive vão ter filhos. Então, pastor, qual era a condenação que pairava sobre eles? Qual era a condenação que estava sobre os dois? Vamos aqui no texto ver então a condenação, no capítulo de número 3 do livro do Gênesis, quando Deus vai sentenciar, condenar a humanidade a uma condenação. Quando Deus traz a condenação, e é aqui que eu quero junto com você examinar. Livro do Gênesis, capítulo 3. Primeiro Deus lança uma sentença sobre, uma condenação sobre a serpente. Capítulo 3. Capítulo 3. Versículo de número 14, quando Deus começa a trazer a condenação. Primeiro aos animais, ao animal, cobra. Primeiro ao animal, ao réptil. Olha só, uma condenação. Então o Senhor Deus, verso 14,
Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais do que todas as bestas e mais que todos os animais do campo. Maldita será, ou seja, mais do que todas as bestas e mais do que todos os animais. Ou seja, a atitude da serpente trouxe também uma maldição, não só sobre ela, mas sobre todas as bestas e todos os animais do campo. A única diferença dela para os outros animais é que ela será mais maldita do que os outros animais. Então veja que já começa a haver um desequilíbrio. A condenação traz o desequilíbrio. Um homem condenado, uma natureza condenada à desarmonia. Maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade, intriga entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente, e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás ao calcanhar. Uma profecia messiânica que Deus já lança. E aí Deus agora fala aos homens. Aos animais também já foi lançada a sentença, a condenação. A serpente será a mais maldita dentre todos os animais do campo. Verso 16: e a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Olha a desarmonia e o desequilíbrio. Olha o caos sendo instalado. Porque agora vai haver uma certa desarmonia entre Adão e Eva. Os dois estavam equiparados no mesmo nível. A mulher não dominava o homem não tinha domínio sobre a mulher. Agora houve uma desarmonia no casal. Houve um desequilíbrio aí agora. Não há equilíbrio agora. O homem te governará. O homem vai te subjugá-la. Olha o desequilíbrio agora, olha a condenação que veio sobre a humanidade, traz desequilíbrio e desarmonia a essa condenação. Os homens e mulheres agora não irão viver mais equilibrados e harmonicamente. E você vê até hoje que a mulher, por mais qualificada e bem qualificada que ela seja, nós já sabemos isso comprovadamente, de forma noticiada na TV e tudo mais. Por mais que a mulher é bem mais qualificada, mesma profissão que o homem, e ela ocupa o mesmo cargo dentro da empresa que o outro homem, o salário dela chega a ser menor do que o do homem, não é o mesmo. Não é o mesmo, e nós sabemos que as mulheres lutaram pela liberdade, e mesmo assim ainda hoje mulheres são subjugadas no mundo inteiro. Houve um desequilíbrio para a mulher, houve uma desarmonia na mulher, houve essa desarmonia. E agora, por mais que a mulher trabalhe bem, exerça a profissão muito bem, muitas das vezes não será reconhecida. Teu marido te dominará, ele terá o governo sobre a tua vida, mas não era assim. Mas como agora está debaixo de uma sentença, de uma condenação, vai viver o casal de forma desequilibrada, vai pender mais para um lado do que para outro. E você sabe que muitas vezes é assim. Quantas mulheres são violentadas, feminicídio no Brasil cresce terrivelmente. Agora na quarentena aumentou-se o número de mulheres agredidas dentro de casa. Olha só a discrepância que trouxe essa condenação. Essa condenação que veio, que Paulo está dizendo que nenhuma condenação há, porque existia e existe uma condenação pairando sobre a humanidade. Essa condenação traz desequilíbrio e desarmonia. Primeiro, a mulher, já houve essa sentença. Olha só, e ele te dominará.
vai ter dor para gerar filhos, vai ter uma dor multiplicada grandissimamente, ou seja, um desequilíbrio de dor. Não era para sentir dor, mas agora a tua dor será multiplicada grandissimamente, um desequilíbrio de dor. A mulher não era para sentir dor no parto, na hora de conceber, na hora de gerar, não era para sentir dor nenhuma, mas agora, por causa da condenação, ela sente dores terríveis, dores na conceição, para conceber, dores quando está nas rédeas. Muitos sofrem, mulheres sofrem naquelas rédeas de dores cólicas terríveis, muita dor. Olha o desequilíbrio do corpo, totalmente, a desarmonia. O corpo não está mais em harmonia como era antes da obediência. Enquanto eles obedeciam a palavra, tudo estava em harmonia e equilíbrio, mas agora é dor, é sofrimento, está sendo subjugada, não tem a mesma dimensão de proporção com o homem, falando de forma de governar, de estar junto. As mulheres lutam até hoje por isso. Houve essa quebra de harmonia e de equilíbrio com a condenação. Então todos que estão debaixo de uma condenação estão sofrendo com dores muitíssimas fortes, estão sofrendo muito nos seus relacionamentos, um desequilíbrio, ama e não é amada, honra e não é honrada. Quantos desequilíbrios, desarmonia, de maneira que muitas vezes não dá mais para viver junto, aquele casal, porque não tem harmonia entre eles mais e não tem nenhum equilíbrio, de forma que o casal só vive se gladiando por palavras e por socos, e tome dor, sofrimento, porque existe uma condenação ali atuando sobre a raça humana, sobre todo o ser humano. Então esta condenação traz essa desarmonia e esse desequilíbrio dentro do relacionamento, no corpo físico da mulher, nas suas emoções. Ela é desequilibrada emocionalmente, é desequilibrado de forma emocional, não tem harmonia, não consegue alinhar pensamentos com a alma com o espírito com alma e corpo, e tudo alinhado com Deus, em plena saúde mental, física e espiritual, para poder viver bem na vida. Está sempre com o pêndulo para um lado ou pêndulo para o outro, não tem equilíbrio na vida. A vida nunca está equilibrada, ou está pendendo para um lado ou está pendendo para outro. A vida está sempre em desarmonia com o próximo, com a natureza, com o sistema biológico dela em sua volta, tanto os homens quanto mulheres. E continua a condenação, Deus citando a condenação, Deus dando a sentença. Verso 17: e Adão disse: porquanto destes ouvidos a voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra. A terra vai entrar num desequilíbrio. O planeta está equilibrado hoje, minha gente? Ninguém sabe quando é verão, ninguém sabe quando é inverno. O inverno faz verão, verão faz no inverno, chove quando não é para chover. A terra está debaixo da maldição, seca onde não era para ter seca. O clima está desequilibrado, a natureza não está em harmonia com o homem não está em harmonia com a natureza. Ele está quebrando tudo, devastando tudo, é queimada, é desmatação, animais em extinção. Maldita é a terra, até a terra, por causa da condenação, ela está desequilibrada. Paulo disse em Romanos que a terra geme com dores de parto, esperando a redenção em Cristo Jesus também. Até a terra anseia pela volta de Jesus, porque a condenação deixa ela gemendo também. O planeta está gemendo, o planeta está maluco. Ninguém entende mais a natureza, ninguém entende mais o ecossistema. É a camada de ozônio, é o aquecimento global. Maldita é a terra. Olha o que a condenação sobre uma vida, olha o que a condenação faz sobre um ser humano, sobre a raça humana e sobre um planeta todo. Traz desarmonia,
desequilíbrio, tudo sobre o homem, tudo sobre a raça humana. Existe uma condenação, e esta condenação traz desequilíbrio. Maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá. Olha só que desarmonia. A terra não produzia, não está mais o ecossistema funcionando perfeitamente. O ecossistema está comprometido. A terra agora vai produzir cardos, abrolhos, espinhos. Com dor comerá dela todos os dias. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Ou seja, todo desequilíbrio e toda desarmonia provocada pela condenação levará à pior da sentença: a morte do homem, a morte do ser, a morte de tudo à volta. Toda essa desarmonia, todo esse desequilíbrio leva a uma única coisa: a morte. A uma única coisa. E quantas pessoas, por não terem a sua vida equilibrada, não terem a sua vida em harmonia, querem dar cabo na própria vida. Já perdeu a vontade de viver, mas na verdade estão até vivendo, mas estão mortos de sonhos, de projetos, de objetivos. Estão mortos porque a vida da pessoa está desequilibrada, a vida da pessoa está em desarmonia total, e isso vai levar à morte, consequentemente à morte. Essa condenação, mais cedo ou mais tarde, causando todo o desequilíbrio emocional, físico à tua volta, trazendo toda a desarmonia física e espiritual e emocional, vai levar só uma coisa: a morte de todo ser, aquilo a quem ninguém quer chegar. Porque ninguém quer morrer, gente, nós queremos viver. Todos nós buscamos para viver mais. Ninguém quer morrer aos 70, aos 30, aos 40, aos 50, aos 60, não, a gente quer mesmo é viver muito. Mas viver muito, você viu aí que um ator muito conhecido na nossa mídia, há uns dias atrás, se suicidou aos 80 anos, e ele deixou uma carta dizendo: a humanidade não deu certo. Não deu certo, não vale a pena mais viver. Ele chegou em um momento em que ele observa a vida e está um caos, tudo em desarmonia, um para o outro extremo, o outro para outro extremo, ninguém no equilíbrio. A vida tem que ser equilibrada. Tem gente que espiritualiza demais as coisas, tem gente que são carnais demais e não consegue manter uma vida equilibrada, harmônica. Gente, ninguém quer ouvir uma orquestra que não esteja em harmonia e em perfeita sintonia. E quando essa condenação caiu sobre o homem, trazendo essa condenação, como Paulo disse, volta lá, acompanhe, Romanos capítulo de número 8, versículo 1: portanto agora nenhuma condenação há, nenhuma, para os que estão em Cristo Jesus. Então você sabe que existe uma condenação sobre todos nós, não tem como fugir dessa condenação. E essa condenação, ela atua como? Trazendo desequilíbrio, desarmonia, e nos levará ao colapso, que é a morte. Se nós não sair debaixo dessa condenação, a nossa vida vai chegar no momento em que eu e você vamos nos deparar com a morte. Morte de tudo, e por fim, morte do próprio corpo. E por mais fim ainda, a morte espiritual. Pastor, e como me livrar desta condenação? Paulo já está dizendo aqui de cara: para mim não estar debaixo dessa condenação e voltar a ter uma vida em harmonia, voltar a ter uma vida equilibrada, e a morte não ter poder mais sobre a minha vida, só tem uma única forma para a raça humana: abraçar o projeto de Deus, abraçar o que Deus propôs agora para a humanidade.
E qual é o propósito de Deus agora? Para que tudo volte a se alinhar novamente. Talvez a tua vida não está em harmonia como você desejaria estar. Talvez você não está em harmonia e nem em equilíbrio emocional. Talvez você uma hora está bem, uma hora está mal, uma hora você é uma pessoa de ânimo dobre, uma hora o teu ânimo está lá em cima, outra hora o teu ânimo está lá no pé. Você nunca mantém uma vida constante. Talvez você não está em harmonia profissional, em harmonia sentimental, conjugal, familiar. As coisas, pastor, estão em desarmonia, estão desajustadas na minha vida. Pastor, esta condenação que é sobre toda a raça humana e sobre todo o planeta está atuando na minha vida. Eu estou em desequilíbrio, minha vida está em desarmonia financeira, desequilíbrio financeiro, desequilíbrio emocional, desequilíbrio na minha saúde. A minha saúde não é uma saúde constante, de vez em quando a minha saúde está sempre debilitada, não consigo manter a minha saúde perfeita. Por que isso está acontecendo e como sair disso? Porque é sobre a toda a raça humana. Todos pecaram e destituídos estamos da glória de Deus. Então eu e você precisamos abraçar o projeto de Deus para ser retirado, arrancado debaixo dessa condenação. Como Paulo disse, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A primeira coisa é você estar em Cristo. Por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça. Não é para nós perecermos nessa terra, é para nós voltar a ser como Adão. Mesmo debaixo desse caos todo, podemos ter vida e vida com abundância, porque Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham vida com abundância. Então Ele quer que eu e você voltemos ao estado original, voltar em harmonia e equilíbrio novamente. Mas a maior parte da população vive em desequilíbrio e em desarmonia. Por quê? Não estão vivendo em Cristo. Viver na igreja é uma coisa, viver em Cristo é outra. Viver na religião é uma coisa, eu sou crente, pastor. Viver na religião é uma coisa, viver em Cristo é outra. Viver na religião está debaixo de condenação. Viver na religião está debaixo de uma condenação, porque a religião não pode salvar ninguém. Religião é boa, diz o texto sagrado. A religião boa é cuidar dos órfãos, viúvas e necessitados. Toda religião é boa, mas a religião não tem poder de salvar ninguém da condenação colocada pelo próprio Deus, porque é só Deus que pode revogar a condenação, porque Ele é o juiz, e só o juiz pode revogar a sentença dada. E o advogado tem que ser muito bom para convencer o juiz para revogar a sentença. E eu e você, nós temos um grande advogado, que é Jesus Cristo, que pode advogar a nossa causa, a nossa vida diante do Pai, para que o Pai anule a condenação sobre nós e sobre tudo aquilo que está nessa terra. Ele pode revogar em Cristo Jesus, porque o Pai estava no Cristo, no Filho, reconciliando a humanidade com Ele, Paulo disse. Então em Cristo tudo é reorganizado de novo. Em Cristo tudo volta para o centro da onde que era e o que é para ser. Em Cristo nada pode ficar desorganizado, em Cristo nada pode ficar desalinhado, em Cristo nada pode ficar desarmonizado, em Cristo tudo se harmoniza e em Cristo tudo se equilibra novamente. Somente nele é que as coisas voltam para o devido lugar, é onde a tua vida volta para o eixo e começa a rodar da forma que deve ser. Talvez você chegou até aqui 2020 vivendo só caos, desarmonia e não está vendo a tua vida se ajustando. Pelo contrário, a cada ano que passa parece que está desajustando. E você vê, pastor, a condenação parece então que está me apanhando.
e a qualquer hora eu vou me deparar com a morte. E aí, meu filho, se você chegar diante da morte com a vida desorganizada, desajustada, desarmônica, desequilibrada, é uma frustração terrível. Quantos velhos, idosos, já na sua velhice, estão chegando já diante do colapso da morte, da condenação, da sentença da morte do corpo, e olha para a sua vida e se arrepende de tantas coisas que não fez e que fez, que poderia ter vivido bem melhor do que viveu. E Deus não quer que você chegue diante da morte, diante de um futuro da velhice, e se arrependa de uma vida desarmônica e de uma vida desequilibrada, da qual você diga: não tive contentamento nenhum em passar por essa terra. Mas Deus, Ele quer que você chegue diante da tua velhice, diante da tua morte, que um dia vai chegar para todo mundo, porque o homem está ordenado a morrer uma só vez, e depois virá o juízo. Se Cristo não voltar hoje ou amanhã, ou daqui anos ou décadas, nós vamos se deparar com a realidade que é a morte, que é a condenação final do corpo, que é a sentença de Deus na íntegra. Nós vamos nos encontrar, mas quero eu e você chegar naquele dia e dizer: não me arrependo de ter passado pela terra, viveria aqui mais 100 anos, porque a minha vida foi alinhada, foi ajustada, foi organizada em Cristo Jesus, e hoje eu tenho vida e vida com abundância, para a glória de Deus Pai, o Todo-Poderoso. Diga glória a Deus. Deus, Ele quer que você chegue no final da sua vida e a sua vida esteja organizada, harmônica e equilibrada. Para isso você tem que estar em Cristo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Pastor, e o que é estar em Cristo? É vir à igreja? É ter uma Bíblia? É comer do corpo e beber do cálice? Também. Mas não se resume a isso. Olha o que Jesus disse no Evangelho de João. Vamos ver o que é estar em Cristo. João 6. Quando Jesus disse o que é estar nele, permanecer nele e ele em você. Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo de número 51. Diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Participar do corpo dele, comendo do pão. E os judeus disputavam entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne para comer? Canibalismo? Jesus responde o seguinte: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. O que é comer da carne e beber do sangue? É comer o pão e beber o cálice e dizer: agora Cristo está em mim? Como se fosse uma varinha de condom? Não. Isso aqui é simbologia. Jesus está dizendo: quem come deste pão e bebe deste cálice terá vida em si mesmo. Quem não come deste pão e não bebe deste cálice, Jesus disse, não tereis vidas em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei o quê? No último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Jesus disse: comer deste pão e beber deste cálice, existe uma união. Quando você come deste pão e bebe deste cálice, você está dizendo que Cristo está em você e você está
nele, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. E quando eu sei que Cristo está em mim, é porque eu comi do pão? Não, porque eu passo a viver a vida dele em mim. Como Paulo disse, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu levava na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus. Estar em Cristo não é comer pão. Estar em Cristo não é só beber o suco, não é só comer o pão. Estar em Cristo é viver como Cristo viveu, para que a condenação seja tirada de sobre mim. Para Ele permanecer em mim e eu permanecer nele, eu e você precisamos viver como Cristo viveu, amar como Ele amou, perdoar como Ele perdoou, andar como Ele andou, falar como Ele falou, se proceder-se como Ele procedeu, agir como Ele agiu, porque Cristo era equilibrado, sim ou não? Sim. Cristo vivia em harmonia com todo mundo? Sim, até com a natureza lhe obedecia. Mar, quieta-te, onda, sossega. Cristo vivia em harmonia com a natureza, de maneira que a natureza se sujeitava a Ele, de maneira que Ele pegou 5 pães e 2 peixes, e 5 pães e 2 peixes se multiplicaram na mão dele, porque Ele estava em harmonia com o Pai, como Ele disse, eu e o Pai somos um só, estava em harmonia espiritual, estava em harmonia com a natureza à sua volta, estava em harmonia, em equilíbrio com todos os homens. Jesus comia com pecador, Jesus comia com religioso, Jesus andava no meio de todo tipo de gente, e não arrumava confusão com ninguém, as pessoas que queriam arrumar confusão com Ele. Vivia em harmonia, em paz, equilibrado. Você não via Jesus perdendo a paciência com ninguém, quebrando o pau com ninguém, chutando a cadeira? Não, a única vez que Ele saiu expulsando todo mundo foi quando fez da casa de Deus negócio. Mas você não vê Jesus em nenhum outro momento. Há uma tempestade no mar e olha Ele dormindo na proa do barco, tranquilo, em perfeito sossego, em paz. Estar em Cristo é andar como Ele andou, gente. E se você começar a andar, falar, viver como Cristo viveu, não vai haver mais nenhuma condenação sobre a tua vida, porque andar como Cristo andou, viver como Cristo andou, estar em Cristo é andar no Espírito. E andar no Espírito não é andar em zen, não, de olho fechado, orando 24 horas, oh meu Deus e meu Pai, oh aleluia, oh, isso não é espiritualidade. Espiritualidade é vida na prática. Espiritualidade é perdoar quem te fez mal. Espiritualidade é dar pão ao que não tem. Espiritualidade é curar as feridas daqueles que estão feridos. Espiritualidade é servir e não ser servido. Espiritualidade é isso. Então você tendo essa harmonia e esta vida equilibrada, não vai ter condenação sobre a tua vida. E aí você anula a sentença de morte sobre você. Você anula a morte, porque Jesus disse, quem está em mim e eu nele, passou da morte para a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você, quando entra em equilíbrio, em harmonia, a morte perde toda a força sobre a tua vida, e em você começa a produzir vida, vida de Cristo em você. E a vida de Cristo em você sobrepõe a morte. Como Ele venceu a morte, você também vencerá. Como Ele venceu a doença, você vence a doença, porque teu corpo em Cristo começa a se organizar, as células, a tua vida começa a se ajustar novamente. Então a enfermidade desaparece, as dores somem, os problemas vão sendo resolvidos, as questões vão se resolvendo, e aí a sua vida vai se ajustando, vai se equilibrando, você vai se tornando calmo, paciente, ouve mais, fala menos, adora mais, fala menos, e aí você vai
vai melhorando, melhorando. Daqui a pouco toda a tua casa está em harmonia. Daqui a pouco não tem mais briga na tua casa. Você está bem com o teu esposo, com a tua esposa, com os teus filhos, com o teu vizinho. Daqui a pouco você está bem com todo mundo. Daqui a pouco você acorda feliz, respirando, enchendo o teu pulmão de ar, olhando para a beleza da vida, olhando para a natureza e dizendo que coisa linda que Deus fez. E aí você começa a apreciar a beleza da vida. Aí toda a depressão, toda a melancolia, todo o vitimismo, toda a angústia vai sendo tirada de você, e você vai recebendo vida, e vida com abundância. E aí você se torna nesta terra uma pessoa prazerosa e feliz, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí você passa a viver no Éden de Deus, aqui nessa terra. Você começa a viver no teu jardim do Éden. Tua casa se torna um jardim, o teu emprego se torna um jardim, a igreja se torna um jardim, lugar de prazer para viver, porque você está em harmonia, porque você está em equilíbrio em tudo, porque a condenação foi tirada. Você não vive mais com o peso da condenação, agora você vive com a bênção da vida. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Pastor, o que é andar segundo a carne? Vamos lá então, para nós encerrarmos, em Gálatas 5, verso de número 19. Gálatas 5, 19. Livro de Gálatas 5, 19. Para os que andam segundo o Espírito, não segundo a carne, porque as obras da carne são manifestas. Isso daqui que causa desequilíbrio e desarmonia, e condenação e morte. São estas coisas que traz todo o desequilíbrio, toda a desarmonia e a morte para o homem. As obras da carne são as quais? Primeiro, prostituição. Prostituição desequilibra e desarmoniza qualquer relacionamento. Pessoa que vive na prostituição não vai conseguir dar certo com ninguém. Já provou tantos homens, tantas mulheres, que quando encontrar uma pessoa certa não vai saber se é certa. Perde o equilíbrio emocional para poder discernir a pessoa correta para viver. Pessoa que vive na prostituição, e logo ela pode pegar uma doença sexualmente transmissível e condenada à morte física. Olha só, todas essas coisas trazem desequilíbrio emocional, desequilíbrio físico e espiritual, desarmonia total, prostituição, todo tipo de impureza, lascívia, que é sensualidade, idolatria, feitiçarias, inimizades, pessoa teimosa, porfiar, pessoa teimosa, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, cumilança, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, serão condenados. E todas estas coisas que eu acabei de ler traz o quê? Desequilíbrio físico, emocional e espiritual, e deixa sobre a pessoa a condenação, por fim a morte. Por fim a morte. Verso 22. Mas o fruto do Espírito, que produz vida, o fruto do Espírito, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, nos livrou da condenação da lei, da carne. Mas o fruto do Espírito é amor. O amor traz harmonia, equilíbrio e vida. Alegria, gozo. Gozo traz harmonia, equilíbrio e vida. A Bíblia diz que o coração alegre serve de remédio para todo o corpo, equilibra o corpo todo com saúde, paz. Pessoa pacificada, ela é harmônica, ela é equilibrada. Uma pessoa que vive com paz, ela é equilibrada, está equilibrada emocionalmente, fisicamente, paz com todo mundo. Longanimidade, que tem
que é longânimo ao extremo, uma paciência que vai além do normal, benigno, que é bom, que é uma pessoa boa ao extremo, uma benignidade. Isso traz igualdade, isso traz harmonia, isso traz equilíbrio, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e desejos, concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? Porque andar no Espírito produz paz, produz vida. Volta lá em Romanos 8 para nós encerrarmos. Verso 5 diz assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, é desarmonia, é desequilíbrio, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, é desarmonia, é desequilíbrio, é morte. Porque Deus é harmonia, é equilíbrio, é vida, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que vivem em desequilíbrio, em desarmonia, em direção à morte, aos prazeres e às paixões da carne, desagradam a Deus. Mas vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Diga graças a Deus. E se é que o Espírito de Deus habita, mora em você, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Ter o Espírito de Cristo é andar como ele andou. O Espírito de Cristo é harmonia, é equilíbrio e vida. Tem que viver como ele viveu, tem que procurar praticar o que ele praticou, tem que procurar fazer o que ele fez, para que não haja nenhuma condenação sobre você, mas que haja vida e paz em nome de Jesus Cristo.